Irmãos, na última oportunidade que eu tive aqui conversando com a igreja, ministrei uma palavra do Senhor aqui na devocional, nós utilizamos uma mensagem cujo ponto principal, a conclusão dela, vamos dizer assim, foi de que o Senhor nosso Deus é bom, ele nos ama, ele é fiel, ele cumpre as promessas que ele faz, mas ele é o dono do tempo, não é? Então, nós falamos isso aqui com os irmãos há cerca de uns 2 meses, ou talvez um pouquinho mais. E, basicamente, a história que serviu de pano de fundo para embasar essa conclusão, a história bíblica, não é? Ela foi lá do Antigo Testamento, no livro de Josué, a história de Caleb, não é? Onde nós vimos que, conhecemos a história, né, de Josué e Caleb, desde quando foram enviados lá por Moisés como os 10 espias para analisar a terra prometida, não é? E os dois foram, diferente dos outros 10, foram que tiveram uma postura de fé, de acreditar que o povo poderia em Deus, não é? Vencer e conquistar a terra prometida. E ali, naquela oportunidade, o Senhor Deus fez uma promessa, não é? De que Caleb teria parte, Caleb e Josué teriam parte na terra prometida pela postura que eles tiveram. E isso foi se cumprir muito mais para frente, já lá depois com o povo entrando mesmo na terra prometida, sob a liderança de Josué, né? Moisés não entrou. Quando da divisão das terras, nós vimos ali Deus cumprindo isso na vida de Caleb, não é? E ali já se tinham passado 45 anos, né? Longos 45 anos, mas nós vimos ali Deus cumprindo fielmente a promessa que havia feito a Caleb, não é? E sustentou o Caleb por esse período de 45 anos para que ele pudesse ter fé, viver bem e esperar no Senhor. Então nós vimos ali Deus cumprindo uma promessa, não é? Que demorou, neste caso, 45 anos para ser cumprida. Então vemos ali a fidelidade de Deus aplicada na prática, mas não deixando de esquecer que ele é o dono do tempo, né? Pode demorar muito, pouco, não muito, nem tão pouco. E, na verdade, a minha intenção na devocional que eu pretendo ministrar aqui nessa manhã é continuar dentro do mesmo tema, exatamente dentro do mesmo tema. A conclusão vai ser exatamente a mesma, a despeito de que a gente pretende acrescentar mais algumas outras coisas, mais alguns outros ensinamentos, mas a conclusão será exatamente a mesma. Só que agora nós vamos utilizar como base, como pano de fundo, uma outra história, uma história que está lá no Novo Testamento. Então, eu convido a igreja, os irmãos, a que abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 7. Evangelho de João, no capítulo 7. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Meus irmãos, então aqui, para a gente tentar destrinchar isso aqui por partes para ficar mais fácil, aqui os versículos 1 e 2 dão conta de que, neste momento, Jesus estava desenvolvendo, não é, as atividades do seu ministério na região da Galileia, não é, não estava na Judéia, e estava se aproximando, como é mencionado aqui no versículo 2, o momento esperado da chegada da festa dos tabernáculos, né? Então, só para a gente recuperar aqui, é importante lembrar esse contexto, a festa dos tabernáculos era uma das 3 grandes festividades anuais que haviam sido definidas pelo Senhor lá atrás na lei de Moisés, né? Se a gente pode obter isso para relembrar, estudar, tanto no livro de
no livro de Êxodo como no livro de Levítico, lá vai falar detalhadamente, Deus prescrevendo como que deveriam funcionar essas 3 principais festas anuais, que eram a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, não é? E a festa do Pentecostes. Então, basicamente, essa festa dos tabernáculos, ela era mais longa, ela durava 7 dias, normalmente acontecia entre final de setembro e começo de outubro, e o objetivo dela era relembrar, não é? Relembrar a ocasião em que o povo de Deus foi sustentado pelo Senhor no curso do deserto, quando estavam no deserto, né? Saindo do Egito, rumo à terra prometida, nos 40 anos de deserto, o povo foi sustentado ali por Deus, né? Eles viviam em tendas, né? Na verdade, a tradução dessa palavra tabernáculo significa tenda. Então, eles viviam ali em tendas e essa festa se destinava a lembrar desse período, né? Lembrar da provisão de Deus na vida dos hebreus, né? Na vida do povo de Israel. Então, ela acontecia por 7 dias, em final de setembro, começo de outubro, e normalmente havia uma prescrição, essa previsão desde lá da lei de Moisés, de que os judeus, chefes de família e também mulheres de criança, mesmo os que estavam em outros lugares, eles deveriam ir a Jerusalém para comemorar essa festa lá no templo, né? Então, a festa dos tabernáculos era uma ocasião muito esperada e reuniria uma grande quantidade de pessoas ali, não é? Então, é isso que está dito aqui nos versículos 1 e 2. E aí, baseado nisso, o que a gente, nessa oportunidade que teria ali, né, uma reunião grande, né, do povo de Israel, baseado nisso, e Jesus não estava em Jerusalém, na Judéia, ele estava nesse momento na Galileia, nos versículos 3 e 4, os seus irmãos apresentam uma sugestão a ele. E aqui, só para relembrar, quando fala aqui, no caso, a Bíblia fala os irmãos de Jesus, não os discípulos em geral, né? Os irmãos em Cristo. Aqui, ela estava se referindo aos irmãos de sangue mesmo, né? Os irmãos de sangue mesmo de Jesus aqui. Aí eles fazem uma sugestão a ele. Ora, então se você está realizando, operando esses milagres, todas essas coisas, né, deseja ser reconhecido mesmo, né, como filho de Deus, então por que você não vai fazer, não sai aqui da Galileia, né, que é uma região aqui, um âmbito mais restrito, e não vai fazer isso, né, fazer esses milagres que você está operando, proclamar todas essas coisas que você está colocando aqui, nessa região da Galileia, por que você não vai fazer isso lá na Judéia, né? Na Judéia, por ocasião da festa dos tabernáculos, teria um contingente grande de pessoas, seria uma oportunidade muito interessante para fazer isso. Então, por que você não vai fazer isso lá, não é? E aí eles até é dito aqui, eles até reforçam aqui no versículo 4, né? Se você quer se tornar conhecido como filho de Deus, né? Não tem sentido fazer essa obra aqui de forma oculta, numa região aqui menor, porque você não vai fazer isso lá, não é? E aí é interessante que, até no versículo 5, o João que coloca uma coisa, né? É interessante que ele ressalta aqui, eles dão essa sugestão para Deus, para Jesus, né? Mas, na verdade, esses próprios irmãos dele, que eram os irmãos de sangue, eles não criam em Jesus, não é? Interessante, está colocado bem isso aqui, não é? E é até importante ressaltar a esse respeito que alguns desses irmãos de sangue de Jesus, foram crer nele após a sua morte apenas. Nesse momento aqui, não criam. Por exemplo, esse é o caso de Tiago. Tiago que escreveu a epístola, né? Uma epístola tão rica, tão importante que a gente tem aqui na Bíblia, né? Às vezes até se faz alguma confusão, isso pode acontecer mesmo, porque tem muito Tiago no Novo Testamento, né? Entendendo que essa carta foi escrita pelo apóstolo Tiago. Não, não foi. Foi escrito pelo Tiago, irmão de Jesus, né? Na verdade, você tinha ali, confunde um pouco, você tinha o apóstolo João, perdão, o apóstolo Tiago, que era irmão do apóstolo João, né? Filhos de Zebedeu. Tinha um outro apóstolo Tiago, tinha um outro Tiago que não era apóstolo, e esse Tiago que é irmão de Jesus, ele que escreve a carta. E ele foi um desses que só foi crer em Jesus depois da morte dele. Depois ele se torna uma liderança importante lá da igreja de Jerusalém, e escreve essa carta aqui tão relevante para a gente. Mas o fato é que eles não criam em Jesus nesse momento em que ele desenvolveu o ministério dele. Isso vai acontecer depois. Mas aí, então, de qualquer forma, pelo motivo que fosse,
eles dão essa sugestão aqui para Jesus. E aí Jesus responde aqui, a partir do versículo 6, e vai reforçar no versículo 8 que nós lemos, né? Ele dizendo aqui no 6, vou até recuperar aqui. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. E aí ele vai, isso no 6, né? E aí lá no 8 ele diz, reafirma, subi vós outros, portanto podem ir vocês, né? À festa. Eu, por enquanto, não subo. Ou seja, vou subir, mas não agora, não nesse momento que vocês estão querendo que eu suba. Eu, por enquanto, não subo, porque meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Aí aqui é importante entender, né, irmãos? Então, os irmãos dele pensaram lá numa estratégia, né, e disseram, olha, né, porque você não vai lá para fazer essas coisas lá em Jerusalém na festa, na Judéia, para ficar mais conhecido. Ele falou, não, eu por enquanto não subo, o meu tempo não chegou, não é o momento. E, inclusive, a gente recuperando, né, nós lemos lá no versículo 1 que ele andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo, né? Eles sabiam que os judeus estavam intentando um plano de matá-lo naquele momento. Naquele momento. Então ele fala: não, vocês podem ir, eu não vou agora. Não acolhe a sugestão dos seus irmãos, porque ele entende que o tempo dele não havia chegado. E é interessante para a gente refletir, irmãos, né? Igreja. Então, qual era o tempo dele? O tempo dele era sempre o tempo determinado pelo Pai, não é? Ele estava aqui no ministério cumprindo uma missão dada pelo Pai dele, pelo Senhor Deus Pai, não é? Que deu o seu único filho unigênito, né? Quer dizer, então Jesus era Deus também, né? Como parte na Trindade, é interessante reforçar esse ensinamento. Ele era Deus desde o princípio, não é? Se a gente for ver lá em Gênesis, né? Ele era Deus desde o princípio, ele participou da criação do mundo, da criação de todas as coisas, não é? Da criação do mundo, da criação das coisas, da criação do homem, né? Se a gente lembrar daquele versículo de Gênesis, né? Dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não é? Façamos, nós façamos, né? Primeira pessoa do plural. Então, quer dizer, ele era Deus desde o princípio, esteve na criação de todas as coisas, porém, nesse momento aqui, ele se submeteu à vontade do Pai, não é? Se fazendo homem, né? Para ter uma morte na cruz, ainda que ele não tivesse pecado, mas para pagar os nossos pecados, para ter uma morte na cruz e depois ser ressurreto. Então, ele estava aqui desenvolvendo seu ministério porque se submeteu à vontade do Pai. E além de se submeter à vontade do Pai, de fazer o que o Pai queria e da forma que o Pai queria, ele tinha claramente esse entendimento de que tinha que acontecer também no tempo que o Pai queria, não é? Então, o tempo dele não havia chegado porque não era o tempo estabelecido pelo Pai. Então, aqui Jesus, ele tinha claramente o reconhecimento, não é? De que Deus era o dono do tempo, não é? E tudo que ele realizou, toda a sua obra aqui, todas as suas atividades, todo o seu ministério, foi submetendo à vontade do Pai e dentro dos tempos pré-estabelecidos pelo próprio Pai para cada coisa, não é? Então, o Senhor, nosso Deus aqui, Jesus, tinha um claro reconhecimento do Senhor como soberano e como dono do tempo. Inclusive, né, ele, sabendo que os judeus pretendiam matá-lo naquele momento, óbvio que ele ia morrer, a morte de cruz, no momento oportuno, fixado pelo Pai, não é, para que se cumprisse a vontade do Pai, e para que, por isso, hoje todos nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Óbvio que isso ia acontecer, mas não era o tempo, não era o momento. Não era o momento ainda, tinha outras coisas para serem feitas antes disso. Então, aqui Jesus faz esse reconhecimento do Senhor como dono do tempo, do Senhor Deus, Deus Pai como dono do tempo, não se submete, não acolhe a sugestão dos irmãos, falam, vocês podem ir, eu vou, mas não agora. Agora não subo. E depois ele sobe. Se a gente continuar lendo, né? A gente leu até o 9, mas se a gente continuasse no 10, aí está dito aqui. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, depois que eles foram primeiro, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Então, quer dizer, ele não fez da forma como eles queriam e não fez do tempo como eles, no tempo em que eles queriam também. Ele se submetia
a vontade estabelecida pelo Pai, reconhecendo a vontade do Pai como soberana na vida dele, no ministério dele, e reconhecendo Deus como o dono do tempo. Por isso, ele teve um ministério extremamente rico, profícuo, realizador, não é? Te dá conta de que em aproximadamente, né, 3 anos de ministério, né, Jesus teve aqui, né, um ministério tão realizador, onde ele pôde operar tantos milagres, né, como a gente tem registro, né, transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes, acalmou tempestade, ressuscitou mortos, fez paralítico andar, isso só para ficar porque a gente tem registro na Bíblia, não é? E além de operar todos esses milagres, tinha um ministério muito rico e com prioridade em oração e ensino, né? Orava muito e ensinava muito, né? Então, sempre se submetendo, tudo que ele fez aqui foi submetendo à vontade do Pai e ao tempo estabelecido pelo Pai. Então, isso é importante para a gente recuperar aqui. Esse texto nos dá claramente o ensino disso. E aí, já para concluir, para ficar dentro do horário, o que a gente poderia pensar assim, será que a gente hoje, todos nós, né, igreja, lideranças, irmãos em Cristo, famílias cristãs, enfim, será que a gente sempre aproveita esse ensino de Jesus, né, reconhecendo Deus Pai como soberano e como dono do tempo, como ele fez na vida dele, no ministério dele? Será que a gente faz isso também nas nossas vidas, na vida da igreja, nas nossas vidas, nas nossas famílias? Infelizmente, nem sempre, irmãos, nem sempre. Nem sempre estou falando por mim também, os irmãos da igreja, estou me incluindo sem dúvida. Às vezes a gente vê, por exemplo, falando na igreja geral, por exemplo, às vezes a própria atuação das igrejas religiosas, por exemplo, a gente vê, por exemplo, cerimônias religiosas ou cultos ou atividades correlatas previamente marcadas, por exemplo, anunciando, por exemplo, o dia da cura do Senhor, ou o dia da libertação do Senhor, ou o dia da revelação do Senhor. Aí os irmãos poderiam questionar, mas por que, Silvio? Queria dizer você que Deus não pode fazer essas coisas? Quem sou eu? Que autoridade teria eu para querer dizer isso aqui? Né? Nenhuma. Apenas digo, não minha, porque eu não tenho autoridade alguma, mas com a autoridade do texto bíblico, desse ensinamento aqui, por exemplo, eu só deixaria uma pergunta para reflexão. Ora, mas e se ele não quiser revelar, curar ou libertar naquele dia? Quiser fazer no dia seguinte, na segunda, terça, no mês que vem, no ano que vem? Ah, lembrei agora, se a gente se lembrar, por exemplo, né, aquela passagem que aí tinha a ver com o contexto da lei, mas até serve também, né? E Jesus estava curando no sábado, né? E os fariseus, as lideranças judaias o questionam, né? Porque sábado era o dia do descanso, né? No Antigo Testamento. O que ele responde? Dono do sábado sou eu, quis curar hoje. Então, quer dizer, só para a gente pensar nisso, né? E às vezes, por algumas vezes, até nas nossas vidas mesmo, a gente pode, em alguma situação, querer apressar alguma coisa e deixar de reconhecer o Senhor como dono do tempo, talvez tentar dar uma ajudinha para Deus aí. Isso, por vezes, pode nos prejudicar. É a nossa tendência natural de todos nós, humana, toda cultura que está posta aí nos estimula a isso. É assim mesmo, é uma dificuldade, também tenho, é uma dificuldade que a gente tem que lutar todos os dias, mas buscando em oração força em Deus e entendimento através das Sagradas Escrituras, como desse texto, e tem outros, vários também, que podem ser usados para reafirmar a cada dia nas nossas vidas essa verdade que a gente falou na devocional anterior e nessa, não é? Ou seja, em conclusão, Deus é bom, Deus nos ama, Deus é fiel, Deus cumpre as suas promessas. Como cumpriu essa daqui, de que daria o seu filho unigênito, não é, na cruz para pagar pelos nossos pecados, para que todos nós pudéssemos ter acesso, todos nós chamados por ele, né, pudéssemos ter acesso a ele hoje. Mas ele fez isso e faz tudo o que ele faz, inclusive nas nossas vidas, no tempo determinado por ele. Porque ele é bom, ele é fiel, ele nos ama, ele cumpre as suas promessas, mas ele é o dono do tempo.